Mais um Alerj Revista chegando e no programa de hoje vamos conversar sobre uma exposição que aborda os povos originários, sobre a união do teatro e do cinema no mesmo espetáculo e também de samba, com o livro biográfico de Arlindo Cruz. Sejam muito bem-vindos à nossa roda de conversa. E para a gente ficar por dentro da exposição Rio Acima, uma jornada pelo Xingu, está conosco o curador da exposição, Marco André. O samba é uma das paixões brasileiras e Arlindo Cruz é, sem dúvida, um de seus melhores representantes. A sua biografia acaba de chegar ao público pelo trabalho do jornalista e biógrafo Marcos Salles, que também está conosco. E Rui Guerra recebe homenagem com o grupo de teatro Griot, companhia luso-angolana que mistura teatro e cinema a partir de uma estética futurista, apresentando o espetáculo Trópicos Mecânicos. Quem conversa sobre esse assunto é o idealizador e diretor do espetáculo, Felipe Bragança. Muito bem-vindos ao Alerj Revista de hoje, um prazer enorme ter vocês por aqui. Bom estar aqui. A gente está prometendo uma conversa animada, né? Porque a gente vai falar de teatro, de cinema, de samba e de exposição. Bora. Não é? É isso. O Marcos está animado, ele já está no clima aqui para a gente falar, até porque a biografia que ele escreveu, que nós vamos falar já já, diz que Arlindo Cruz é o sambista perfeito, portanto, ele nos deve algumas explicações. Vamos embora. Vocês não acham isso? Preparado. Não é? Se prepara, porque a gente vai querer saber muita coisa sobre essa história do Arlindo, o perfeito. Vou até beber uma aqui. Eu acho. Em terra de carioca, de povo que gosta do samba, não é? Ah, com certeza. Mas a gente vai começar falando de uma coisa um pouquinho anterior, que são os povos originários. Né, Marcos? Você está apresentando, é o curador da exposição que se chama Rio Acima, uma jornada pelo Xingu. Exato. Você trabalha com arte urbana. O que pode ser considerado arte urbana? Tá aí, boa pergunta. É sempre bem difícil de explicar, né? Acho que não existe uma verdade absoluta, não tem o certo e errado, né? Tem um pouco da minha visão, assim, né? Acho a arte urbana, como o próprio nome diz, é a arte que está nas ruas, né? Que está na cidade, é arte pública. Normalmente, né, nasce de uma espontaneidade, né, da pessoa, uma vontade de se manifestar, de dialogar com a cidade, de expor tudo aquilo que ela está sentindo, o que ela pensa. E, na maioria das vezes, ela não encontra, enfim, meios ou caminhos ou espaços para se expressar da maneira que ela gostaria, então a cidade está aí. A gente tem muitas formas dessa maneira de se expressar. Sim. O grafite é a mais comum? Eu acredito que seja a mais conhecida, né? Uhum. Acho que por toda a história, né? Acho que normalmente a pessoa liga diretamente quando se fala em arte urbana, imediatamente vem o grafite na cabeça e hoje em dia a gente está acostumado a colocar as coisas em caixinhas, então são inúmeras nomenclaturas, mas eu acho que arte urbana e arte pública engloba tudo isso e uma das formas de manifestação com certeza é o grafite. Performance e intervenções são consideradas uma forma de estética considerada uma arte urbana também? Com certeza. Acho que toda forma de arte, né, como o próprio nome diz, que está na cidade, que está dialogando com a cidade, com a população, com a sociedade, eu acho que é arte urbana. E, enfim, é só um nome. Acho que o que vale é o conteúdo ali, a mensagem que está sendo passada. E quem são esses artistas? Como eles acontecem? Como eles se encontram? Como eles conseguem apresentar a sua arte? De forma geral, claro. Exatamente. Você não tem como saber como cada um acha o seu caminho. Claro. Mas, assim, de uma forma geral, como é que isso acontece? Eu acho que foi o que eu falei. Acho que nasce muito ali, enfim, uma certa idade, 12, 13 anos, na pré-adolescência, essa vontade de se manifestar, né, de colocar para fora ali o seu estilo, o seu pensamento, os seus ideais. Ele normalmente sempre encontra alguém que pensa parecido, que tem alguma similaridade ali, que ele consiga dialogar. E aí, quando as portas não se abrem, eles normalmente, né, o artista tem isso, de forçar as portas, de seguir o seu próprio caminho, de querer gritar para o mundo, e aí, inevitavelmente, ele vai encontrar uma maneira de se manifestar e enfim, de colocar para fora o que ele está sentindo. Acho que faz parte ali do momento, da idade e do ser humano também, né? Querer se expressar. E é possível, por exemplo, o grafite, ele é possível em qualquer lugar da cidade, você chega ali, viu um muro tal, você chega lá e faz o seu grafite. Isso é assim que funciona ou existe algum tipo de ordem? Sim, esse debate também é amplo. Dentro da arte urbana, muita gente muitos artistas dizem que o grafite seria o ilegal, a forma ilegal de se fazer
se fazer arte, né? Mas hoje em dia existe, com certeza, o grafite legalizado também, mas ele pode ser você bater na porta do vizinho, ele autorizar, você, né, enfim, você conseguir essa autorização de alguma maneira, conversando com um comerciante ou com alguém ali do bairro, com a comunidade mesmo. E com certeza existe o ilegal também, que vai para outros pilares, outros viés, como a própria pichação, enfim, tem outras maneiras também. Pichação não é arte urbana, né? Concorda ou não? Eu acho que é, sim. Também? Eu acho que também é uma maneira de se expressar e muita gente encara como arte, com certeza dialoga bastante com, enfim, acho que andam bem juntos. A grande maioria dos artistas urbanos vieram da pichação, então, enfim, é um debate amplo, quase infinito. Manifestação urbana complexa, né? O que é arte? O que é manifestação? É muito difícil, acho que foi o que eu falei, não tem certo, não tem errado. Não tem certo nem errado. Acho né? legal não, esse mas debate. Existe, eu perguntei no sentido assim, se há proibições para isso, há sanções, melhor dizendo. Não, com do certeza. cara que é um pichador, considerado pichador. O grafite também, assim. sempre, assim como o samba, também sempre foi muito marginalizado, ainda é. Isso varia de cidade para cidade, de prefeito para prefeito, enfim, tem muita coisa, né, de saber chegar, de saber se posicionar, enfim, de conquistar o seu espaço ali, né? Na teoria, com certeza, você não pode ir num espaço público e fazer sua arte, mas hoje em dia, no Rio de Janeiro, isso é bem aceito, é bem visto pela população, enfim, pela sociedade. E esse tipo de arte urbana que a gente está falando, mais especificamente o grafite, você acha que é uma forma... Porque ele é muito democrático, né? Na cidade, no muro, tá aí, né? E é legal, colore a cidade, fala de personagens, eu acho isso muitíssimo interessante. Mas você acha que é uma forma de se criar ou de se criar mesmo o hábito de se procurar outro tipo de arte? É uma porta aberta para isso? Para quem começa a admirar esse tipo de arte da rua, chegar a outro tipo de arte? Eu acredito que sim. Ele vai além também só de embelezar. Hoje em dia, né, os artistas têm essa preocupação de ter uma pauta, de passar... A gente tem um projeto Negro Muro que homenageia várias personalidades negras, vários sambistas, então... mas com certeza, por ter uma linguagem muitas vezes de fácil assimilação, é o primeiro contato, às vezes, com uma criança, com um jovem, ou com quem não está familiarizado com, enfim, com o mundo acadêmico, ou com a arte contemporânea. Então, é o primeiro contato, sim, não só para o artista, como para a sociedade, assim, que começa a admirar a arte e se aprofundar em outras possibilidades também. Mas eu acredito que não seja nem maior nem menor. Eu acho que ele é um facilitador. E na exposição tem o quê? Quem vai lá vai... O que vai encontrar lá? A ideia é uma imersão. Então, a gente... são 2 artistas que fizeram uma viagem em 2023 para o Alto Xingu. Um artista periférico de Guadalupe, aqui do Rio de Janeiro, um artista visual, que é o Igor Izzi, que trabalha com a proteção da onça pintada aqui, com diversas ONGs no Brasil. E o outro é um artista manauara, amazônico, que vive hoje em São Paulo e trabalha com arte urbana, com muralismo, mas sempre pautado na causa indígena. E eles fizeram essa imersão no Alto Xingu e foram recebidos pelo Bob Cuicuro, que é um documentarista e fotógrafo que vive lá e é filho do cacique. Eles já tinham um contato entre eles e me procuraram na ocasião para ajudar a viabilizar esse intercâmbio cultural, essa imersão cultural. Infelizmente, eu não consegui contribuir muito e trazer marcas parceiras, mas eles fizeram assim mesmo, né, na cara e na coragem, na raça, como todo brasileiro, e foram e voltaram dizendo que quem vai para o Xingu, né, a gente consegue imaginar isso, não volta o mesmo, né? O tempo é outro, as relações são outras. A própria relação com a vida, né? Com certeza, é algo que não tem nem como mensurar e nem como eu explicar aqui, até porque eu não participei dessa viagem. Então, a exposição que a gente está falando agora é a exposição Rio Acima, uma jornada pelo Xingu. Ela foi elaborada, os artistas que participam são artistas periféricos, correto? Um deles é um artista periférico, a gente pode dizer que sim, né? E como é que foi a união deles dois? Como é que se deu isso para resultar na exposição? Eu já conheci eles de situações diferentes, de projetos diferentes. Ele, o artista periférico Igor Izzi, que veio de Guadalupe, eu conheci em Belém do Pará, no Cumbu, num projeto também artístico que aconteceu lá. Depois eu fiz uma residência artística em Bonito, em Mato Grosso do Sul, e conheci o André Huck, que é esse artista manauara.
E eles, eu não sei exatamente como se deu a ligação deles, mas é uma comunidade que, enfim, que troca muito hoje em dia com mídia social e encontraram similaridades na pesquisa deles. Um buscando a proteção da onça-pintada e o outro, né, a causa indígena, apesar de terem linguagens artísticas totalmente diferentes, encontraram muitas similaridades e buscaram fazer essa viagem juntos, como eu estava contando. E quando eles voltaram, eles me procuraram e falaram, pelo amor de Deus, a gente precisa contar o que acontece lá. Mas tem o que lá? É foto, vídeo, então, pintura, o que é? Esses dois artistas trabalham com artes visuais, pintura, são quadros, cada um fez 4 quadros e a gente trouxe o Bob Kuikuro, que é um grande fotógrafo e documentarista, então a gente tem 8 fotos do Bob Kuikuro, que são essas que estão aparecendo aqui. Estão aparecendo aqui no vídeo da gente também. Eles vivenciaram o ritual Quarup, que é um ritual fúnebre de homenagem aos antepassados, aos mortos, é o final do luto. Então, um ritual muito bonito, muito forte, que mexeu muito com eles e a ideia é contar um pouco, né? Não só da aldeia Kuikuro, mas desse ritual Quarup, enfim, e valorizar, né, a cultura indígena, a cultura brasileira tão forte. E é fundamental para a gente, né? Para o povo brasileiro conhecer essa cultura, né? E, na verdade, a exposição é uma celebração, não é, aos povos originários. E qual é, assim, o que você considera o mote principal? Porque são mais de 300 etnias. E aí, como é que ficou isso, esse recorte na exposição? Exatamente. Na verdade, o nome é Rio Acima porque eles não se limitaram ao Kuikuro, não se limitaram ao Norte Xingu. Eles foram para a região norte do país também, foram para outras aldeias. Mas para a gente contar isso numa exposição, eu, né, particularmente, achei melhor a gente concentrar numa aldeia, que é o Kuikuro. E a gente ficou muito focado no ritual Quarup também, porque realmente é uma imensidão de uma riqueza infinita. Então, acho que facilitaria para a gente contar um pouco disso tudo. E vocês promovem uma exposição sensorial, né? Como é que funciona isso na prática? Quem chega lá, quais são as surpresas que o público pode esperar? Foi bom você ter tocado nisso, que um dos artistas, o André Huck, ele trabalha muito com tinta natural. Essa tinta natural é feita através da terra, do local. Então, a gente quis e conseguiu trazer um pouco da terra, a terra literalmente, que é nessa coloração do Alto Xingu, através do Bob Kuikuro, ele trouxe com ele. E a gente fez uma tinta natural com essa própria terra, então a gente conseguiu trazer literalmente, né, um pouco da cor do Xingu e da terra sagrada ali, né, que simboliza tudo que aquilo representa nas paredes da galeria, no teto da galeria, além dos artesanatos e além dos cânticos também, que foram gravados no local e que a gente utiliza ali como forma sensorial de não apenas estimular a visão, mas também a audição, enfim, tudo. E tem um audiovisual também, tem uma parte audiovisual, não é isso? A gente tem uma projeção, né? O que vocês apresentam nessa parte audiovisual? Na verdade, a gente concentrou mais durante a abertura, a gente teve um pouco retratando essa experiência que esses artistas tiveram lá. Então, foi filmado por eles mesmos, sem grandes recursos, né? Mas um pouco trazendo um pouco do olhar deles e desse intercâmbio também. Eles também puderam fazer um grafite na região com alguns indígenas. Olha então, que legal, um grafite cultural. Com os indígenas. Exato. Deve ter sido maneiríssimo, né? Então, uma experiência para ambos. Exato, porque para eles lá também era uma novidade grande. Essa arte urbana na comunidade, na aldeia, né? Assim. E eles também têm essas pinturas corporais lindíssimas também, então também foi um aprendizado para os artistas. Com certeza. Né? O artista aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um bom polo para a arte urbana? Porque ela é muito localizada, digamos assim, né? Cada estado tem o seu jeito, uns mais, outros menos. O Rio, ele abraça isso? Eu acredito que a gente está num momento bem interessante, bem bom. A gente sempre quer mais e cobra mais e exige mais, né? Também, enfim, do poder público também, de ter mais espaço. Mas hoje em dia eu acho que a gente está tendo, enfim, bastante oportunidade, né? O Rio de Janeiro tem uma característica que é conhecida mundialmente dentro da arte urbana, também por necessidade, por não ter o recurso, às vezes, o acesso ao spray, uma tinta de qualidade, uma tinta importada. Tem a coisa da improvisação, né? Ele tem uma linguagem própria, as cores, tem muita alegria, tem uma coisa que é bem particular nossa e essa proximidade, às vezes, com a natureza. Então, é um grafite perto do mar, perto da praia, perto da montanha, da cachoeira, são coisas que normalmente não se encontra
em outro lugar do mundo. É uma coisa muito mais urbana, enfim, que tem outras características, outros códigos, digamos assim. Então, hoje aqui a gente tem isso, mas é muito difícil, ao mesmo tempo, viver de cultura, sobreviver, né? Da arte, como financiar isso, realmente isso é o... E existem artistas urbanos que vivem da sua arte? Existe algum tipo de investimento público ou alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, você citou o projeto dos Negros Muros, né, que chama? Negro Muros. Que é maravilhoso. Não sei se você conhece o da Academia Brasileira de Letras. Claro. Machado de Assis. Gente, aquilo é uma obra de arte das mais lindas que eu já vi. É lindíssimo e foi uma feliz ideia, não sei se do presidente da ABL atual, não sei como surgiu exatamente. Acho que foi dele sim, mas foi sensacional. Existe algum subsídio para isso? Não, com certeza. Com certeza, muitos artistas... A gente brinca um pouco, né? Sobrevivem, vivem de arte. É uma coisa que, quando vem de dentro, a arte, a cultura tem isso, né? A gente não pensa em outras possibilidades, não tem como voltar atrás, então a gente encontra maneiras de fazer acontecer. O meu papel é um pouco esse também, de tempos para cá comecei a estudar melhor os editais, políticas públicas ou parcerias e propor, né? Com empresas privadas. Inclusive propor que haja fomento para isso, claro. Né? Porque tem para tudo, então precisa ter também para esse tipo de arte, né? Que é um negócio sensacional, porque você traz a história do povo para a própria cidade, as pessoas conhecem os artistas, e interessantíssimo que os artistas que pintam, eles estudam, eles pesquisam sobre aquelas pessoas também. Não, com certeza. Né? Isso é muitíssimo interessante. Isso também vem de tempos para cá, né? Eu comecei esse ano eu completo 20 anos, né? Trabalhando com arte urbana, com curadoria, e no começo não, era muito mais a coisa da repetição, do personagem, do fazer bem feito para poder ser aceito. Porque todo mundo sempre torceu muito o nariz para arte urbana, para o grafite, para tatuagem, para o skate, sempre foram artes marginalizadas que hoje em dia estão em outro momento. Então, todos os artistas hoje em dia têm essa consciência de que precisam estudar, de que precisam ir além, se eles têm a ambição de estarem em grandes galerias ou em grandes feiras ou em ocupar outros espaços, né? Que é natural que essa ambição venha. Eles têm consciência disso, mas é muito complicado realmente vender arte no Brasil, viver de arte. Com certeza ainda é um desafio enorme, mas... quando se ama o que faz... Mas vocês não estão sozinhos, né? Com certeza. Todas as artes, nós estamos todos no mesmo balaio. Não, eu acho que aqui, com certeza, a gente tem isso em comum. Exatamente. E esses espaços... Isso não é um privilégio da arte urbana, né? Claro. Música, cinema... Todo mundo tem... Um segura a mão do outro, ninguém solta a mão de ninguém, porque o negócio é difícil. Esse espaço realmente. de diálogo para a gente se expor também é fundamental, muito importante para... E a exposição também tem esse lugar de resistência, né? Vocês trazem isso também para a exposição, que eu acho que é muito legal, que vocês falam da questão da preservação das florestas, do respeito aos povos originários, né? Eu acho que isso também é fundamental e é um marco importante desse trabalho, não é? Vocês têm uma visita guiada, correto? Na exposição? Fala sobre a visita guiada. A gente ainda não tem uma data definida, mas vai ser divulgada em breve, então... eu acho que vai ser importante para quem... Mas vai acontecer. Vai acontecer, então, com certeza. Então, convida a galera para ir até a exposição. A exposição Rio Acima, uma jornada pelo Xingu, acontece no Sesc Niterói e estão todos convidados. Acontece dia 12 de julho agora e vai até outubro. Então, acho que está imperdível e recomendo a todos que prestigiem essa exposição. Eu também acho importantíssimo que todo mundo vá lá para a gente poder conhecer um pouco mais dessa história. É gratuito? Gratuito. Olha que bom. Então não tem como não ir. Não todo mundo pode, não tem nem desculpa. É só entrar. É só chegar e conhecer essa história belíssima. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Os meninos obrigado que fizeram. Acho que a ideia é brilhante e a gente precisa de iniciativas assim e de fortalecer essa arte tão importante, né? Sim. Você que está aí com a gente, continua ligadinho no Alerj Revista, porque a gente vai descobrir no próximo bloco por que Arlindo Cruz é o sambista. Já estou te provocando. Tá vendo? É o sambista perfeito. Você sabe? Não sabe? Vai saber no próximo bloco. A gente volta já já. De volta com a Alerj Revista de hoje e agora nós vamos conversar sobre a biografia de Arlindo Cruz, o sambista perfeito, com o biógrafo e jornalista Marcos Salles. Eu já te provoquei muito no programa de hoje, então você já deve estar com a resposta na ponta da língua. Manda. Num país de samba, Rio de Janeiro, que é um celeiro de artistas, por que Arlindo Cruz é o sambista perfeito? Então, vamos começar respondendo que eu não disse que os outros não são, até porque nós temos aí um time
fera de Zeca, verdade. Martinho, Paulinho, Sombrinha, Jorge. É muita gente, não é? É muita gente. Mas o Arlindo é também o sambista perfeito. E ele, inclusive, ele fez um samba com esse nome, ele Ney Lopes. E o Arlindo, um cara que gravou, ele diz, cerca de 3.000 gravações tocando banjo, em disco de todo mundo, e eu acho que foi mais, porque anos 80 ele saía com banjo de manhã, saía de um estúdio, ia para outro, do outro ia para outro, e ficava dias gravando, tocando banjo. O cara que faz letra e melodia do jeito que ele faz, com 751 músicas gravadas, cantando do jeito que ele canta, até porque ele ainda está aqui com a gente. Sim. Ele é o sambista perfeito. Antes de você chegar, Marcos, eu quero falar um pouquinho de você como jornalista e biógrafo. Antes de você chegar a esse mundo cultural, você passou pelo mundo do futebol, né? Escreveu sobre o futebol. Sim. Depois você vai para o mundo cultural e fica por lá. O que te segurou aí na questão da cultura, do jornalismo cultural? Então, comecei com essa história de esporte porque eu ouvia a Rádio Globo com os grandes nomes, Jorge Cury, Valdir Amaral, João Saldanha, e contava para o meu pai o que o jogador falava no final do jogo. E meu pai era do Jornal Dia, do Jornal do Esporte, Milton Salles, e ele, quando eu fui na coluna dele, ele colocou o que eu disse para ele. Eu falei, meu pai colocou o que eu falei para ele, isso com 14 anos. Aí, um belo dia, meu pai me perguntou se eu não queria ir para o Maracanã para entrevistar os jogadores, que era a rodada dupla, então os jogadores do jogo principal assistiam a preliminar. E aí ele me deu um questionário, que eu tenho até hoje guardado, bati da máquina, e fui para lá entrevistar Rivelino, Edinho, Marinho, os grandes nomes da época, isso em 76. Eu tinha 14 anos ainda. E comecei ali a escrever sobre esporte. Ele era o editor da notícia, eu tinha uma coluna chamada Jogo Limpo, ele que mandava, tá tudo resolvido. Tava Não podia tudo sair certo. meu nome. Uhum. Podia sair meu nome. Até que eu acabei indo para a revista da TV e comecei a cobrir televisão, cobrir novela, os shows. E fui para esse lado e... Se identificou? Fiquei. O que você mais gosta para escrever samba, sobre sambas ou sobre sambista? Que esse não é o seu primeiro livro sobre samba. Você já escreveu sobre Fundo de Quintal, já teve outros trabalhos. Você também já falou sobre o Mauro Diniz. Mauro Diniz, família também. Diniz. Pois é. Então, só samba. O pessoal, né? Isso. O pessoal que diz ao que veio. O que te levou para esse caminho e o que te faz, te instiga aí nesse caminho? Então, para mim é muito confortável eu escrever sobre toda essa turma do Cacique, que eu conheci o Cacique em 81, e de lá para cá eu conheci todos eles, trabalhei com vários deles, né? E Milton Manhães, que é o grande produtor dos anos 80, que está aí até hoje produzindo, que me chamou para ir e que fui trabalhar com ele. E aí eu não escrevo nenhum desses livros como um jornalista, eu escrevo como um produtor musical e escrevo como eu falo. Sim. Que eu aprendi isso com um cara chamado Carlos Maranhão, que era da revista Placar, e com meu pai. Então, assim, ainda bem que estão gostando, porque senão eu estava perdido. É isso aí. Não ia ter jeito, porque eu só sei escrever desse jeito. Então, eu não escrevo com aquela coisa rebuscada, eu escrevo a linguagem de quem vai ler esse livro. Então, para mim, é muito confortável escrever sobre todos esses aí. A família Diniz, foi o Mauro, o Monarco, o Marquinhos, irmão do Mauro, e os filhos do Mauro, depois o Fundo de Quintal, agora o Arlindo. Estou terminando o livro da Juvelina e já comecei. Almir Neto, Beto Sem Braço, Sombrinha. Caramba! Ivan a Paulo, galera do samba toda. Está todo mundo ali. Acham que eu só vivo de livro, não vivo só de livro, porque eu já disse não para uma meia dúzia aí que pede para eu escrever, eu não tenho tempo, porque além disso eu... Porque é uma pesquisa árdua, você leva um tempo também, né? Dedicado ao livro. Não, vou te contrariar, não faço pesquisa, o pessoal fica maluco comigo, porque eu não faço pesquisa. Porque assim... Como eu convivo com eles desde lá de trás, e eu tenho uma memória que eu não sei explicar, eu não faço pesquisa, porque eu conheço a vida deles, a base eu tenho. Então, eu vou aprofundar o que eu conheço e conhecer coisas que eu não sabia, conversando com pessoas ao redor deles. E ali eu tenho o livro. Sim. Né? Você escreveu sobre o Fundo de Quintal, que é um grupo referência, né? Sim, é uma referência de samba. E o Arlindo fez parte do Fundo. Do Fundo de Quintal por um bom tempo. 10 discos. E ele sai para uma carreira solo em algum momento. Isso. Duas questões. O Fundo de Quintal realmente revolucionou o samba carioca e, quiçá, o brasileiro? Porque antes do Fundo de Quintal, o samba, em questão de instrumentos, era cavaco, violão, surdo, pandeiro... tamborim, reco-reco, agogô, era isso. Com o Fundo de Quintal vieram os novos instrumentos. O repique de mão, criado pelo Birani, que não existia esse instrumento.
o tantã, que o Sereno adaptou a tambora do grupo de boleros para o tantã, e o Almir Neto trouxe o banjo para o samba, que não tinha, era o banjo. O banjo é um instrumento do country, com aquele braço longo, e veio com um braço curto. Então, esses 3 instrumentos, mas numa nova forma de fazer e de cantar o samba, muda o samba, a partir dos pagodes de quarta-feira do Cacique. O pagode do Cacique era toda quarta. De onde saiu um bonde de gente, inclusive Zeca Pagodinho, monte de gente, Zeca e Luiz Carlos da Vila, e muita gente saiu de lá. E Beth era frequentadora assídua, A Beth, né? o Alcir levou a Beth para conhecer e ela não saiu nunca mais de lá, porque era maravilhoso, era uma coisa que não tinha em lugar nenhum, não tinha som, era tocado no peito ali, todo mundo cantando e tocando sem nenhuma aparelhagem de som, não tinha divulgação em lugar nenhum, era o boca a boca, e toda quarta-feira era um vício, quem fosse, ficava, toda quarta ia para lá. Ficava. E aí eles mudaram o samba, depois da entrada do Fundo de Quintal, muda o samba. A Beth fala, inclusive no livro, que é um divisor de águas na carreira dela. Depois que ela grava O Pé no Chão, que é um disco de 78, ela muda tudo. E todo mundo passa a ter um banjo, um tantão, um repique de mão no seu grupo. Você frequentou o Fundo de Quintal? Consegui. Cheguei Conseguiu, lá, né? Eu consegui ver aquilo. E também não saiu mais, ficou. Toda quarta a gente tinha que ir para lá. E era um tempo que não tinha... A gente esperava de manhã para chegar o ônibus, porque acabava o ônibus. Ou então a Beth... vamos para aquele botequim. Acabava o Cacique, a gente ia para o botequim. Aí fechava o botequim, ia para o outro. Teve uma vez que a gente foi até o Caxambi, de Olaria até Caxambi, fechando o botequim. Com a Beth Carvalho. Conta uma história curiosa que você tenha vivido lá no Fundo de Quintal, que você pode ter colocado até no seu livro. Cara, lá no Pagode do Cacique era maravilhoso, porque era uma coisa muito espontânea. Então, o melhor momento que tinha lá era o duelo de Partido Alto, onde Baiano, Zeca, Almir, Arlindo, Beto Sem Braço, Jorge Presença, Sombrinha, versavam de improviso. Juvelina. Você viu tudo lá, em loco, ao vivo, isso tudo? Sim, era Nossa o que era o pagode era simplesmente uma mesa em volta, todo mundo tocando e cantando, e daqui a pouco, lá para as 11h30, mais ou menos, começava a versar. Então jogavam um refrão e eles versavam de improviso. E era uma guerra, era um duelo mesmo. Então era maravilhoso. E o Baiano era o cara. O Baiano, o Zeca fala, o Almir falava. O Baiano era ele fazia repente, né, do Nordeste. Então, e ele sabia que ele era bom e ele não parava. Não parava de versar. E aí, quem quiser que corra atrás do prejuízo. Era mais ou menos isso. Corre dele. É isso. E dali saíram inúmeros sambas gravados por muita gente. Sim, o samba às vezes né? ele era sucesso ali para depois gravar. Então era um tempo que era meio que pecado regravação. Ficava eu e Milton Manhães com nossos gravadores, e Rio do Hora também, procurando música inédita. Então a gente ia nos pagodes, que aí começou o Cacique, aí teve Tia Gessi, Tia Doca, Pagode do Arlindo, Beira do Rio, aí começou, né? Vários Deslanchou. pagodes. Vários, de segunda a segunda. Não sei como é que a gente sobrevivia. Não, e como é que a gente trabalha, né? Segunda. Não, e como é que se trabalha nessa terra, né? De segunda a segunda no samba é difícil trabalhar. E a gente acordava de manhã. Eu trabalhava no dia, nessa época, e cobria novela. Então, eu tinha gravado novela às 9 da manhã. Eu tinha que estar lá às 8 para ir para Globo. Pois é. Então, e todo mundo trabalhava. Pois é. Bira e o Birani trabalhavam eram funcionários públicos, Birani era fisioterapeuta, então como eles... Sereno trabalhava. Sereno era motorista de táxi. Não sei se trabalha ainda, mas trabalhava. Trabalhava, era só motorista de táxi. Sereno eu conheci bastante, então eu sei que ele trabalhava. João Nogueira também frequentava? João Nogueira, então segunda tinha terça, quarta Cacique, quinta tinha outra, sexta, sábado, domingo, era todo dia. Isso a gente pode dizer que é o espírito carioca de ser, né? De segunda a segunda tem foi indo para todos os estados. E o Arlindo sai do Fundo de Quintal e começa uma carreira solo. Por que ele faz essa decisão, sendo o Fundo de Quintal um grupo tão importante, tão bacana, tão pertinente? Mas mesmo assim, grupo é uma loucura, né? 4, aí você pensa uma coisa, eu penso outra, ele quer uma música, ele quer outra, você quer uma roupa, eu quero outra. É muito difícil o grupo. Sim. E uma hora, tanto que no primeiro disco do Fundo de Quintal, 3 saíram logo. Saiu o Jorge, o Almir e o Neuci. Ah, tá. Logo no primeiro disco. Sim. E o Arlindo queria colocar tudo que ele tinha de música. Voar. Queria voar sozinho. Mas só que Sombrinha sai primeiro, ele segura mais um ano, até para ter um tempo de arranjar alguém para entrar no lugar do Sombrinha. Aí entrou o Mário Sérgio. E aí o Arlindo sai, depois de 10 discos, o Arlindo sai. Faz um disco que não acontece.
E aí eles se juntam com o Sombrinho, faz uma dupla maravilhosa, Arlindo Cruz e Sombrinho. Que ficou um bom tempo. 5 discos. É. E depois fizeram grandes sucessos juntos. Era muito boa essa dupla. Mas acabou também que cada um quis ir para o seu lado, cada um seguia a sua... É um ciclo, né? Chega a ciclo do começo, meio e fim, né? E todo artista tem um diferencial. Sim. O Arlindo deve ter o dele. E você deve saber qual é e vai contar aqui pra gente agora, porque qual é o grande diferencial? Então, o Arlindo é um cara que ele queria fazer música todo dia. Todo dia ele queria fazer um samba. Todo dia. E conseguia? E conseguia. E ele é de uma inspiração, o Arlindo é de uma inspiração que os parceiros falam como é que ele conseguia achar essa palavra para colocar aqui nesse verso. Da onde que ele tirava essa melodia. Todos eles falam. Todos muito encantados com o Arlindo, porque ele poderia fazer samba sozinho, mas ele fazia questão do parceiro. Então ele não tinha esse problema, não, é só meu, não. Ele aglutinava, ele chamava. O Arlindo, você ia gravar um disco, chamava ele não te conhecia, ele ia gravar contigo. A generosidade do Arlindo é algo grandioso, muito grandioso. Então você ia fazer um show, chamava ele ia cantar no seu show, ele não te conhecia direito, mas ele ia. Ele queria participar, ele queria ajudar, ele saiu do fundo. Mas todos os nomes que entraram no fundo, ele estava junto para, tipo, aprovar e dava dica, porque ele sabia que o fundo é uma instituição. Então ele falava para o Bira, presidente, o fundo não pode cair jamais, a gente tem que cuidar do fundo. E ele ajudava, então aí entrou o Ronaldinho no lugar dele, e aí depois entrou Delcio Luiz, vários participaram, e ele está sempre por perto. Então o diferencial do Arlindo é essa generosidade dele, que não é todo mundo que tem. Sim. Então, ele queria sempre estar com todo mundo perto dele. Tem um capítulo no livro que é muito importante, que é o do Marcelo D2 e do Roger, que são 2 caras que não são do samba e que levaram o Arlindo para um patamar gigantesco. O Roger, para a garotada do Balanço, da Zona Sul, ele rejuvenesceu o público do Arlindo. Não era uma garotada que conhecia muito samba. Não conhecia agora muito o Arlindo. Agora está bastante na moda, né, a garotada gostar de samba, mas houve um tempo que não, né? Todos se apaixonando por Arlindo. E o D2 conseguiu trazer a direção da MTV para o Rio, para ir no pagode do Arlindo, e ele grava aquele DVD acústico, o DVD da MTV do Arlindo. E aí, pronto, né? E agora a gente vai falar mais especificamente o Sambista Perfeito, Arlindo Cruz, está aqui. Olha ele aí. É lindo o livro, diga-se de passagem, né? De muito bom gosto. Muito legal a capa. É um livro grossinho, ó. Tem história pra caramba aqui. Comigo é desse jeito aí. Não, mas Arlindo também tem história pra... Não podia ser diferente, eu parei, né? porque também não dava um livro de 1000 páginas. É lógico, mas também não dava pra ser diferente, né? Mas eu vi que o livro tem muita coisa, assim, tem muita coisa interessante. Tem a vida dele, curiosidades, gastronomia, programas que ele participou. Aliás, eu quero te falar sobre isso. Ele participou de muitos programas. Isso também é uma coisa bacana dele, ele virou né? um cara como de poucos televisão. Artistas, assim, principalmente do mundo do samba, ficar muito tempo. Ele fez vários programas de televisão. Eu acho que isso também consolidou a imagem e a carreira dele, não é? Muito comunicativo, né? Ele não tinha tempo ruim para Arlindo. Ele vai falar sobre qualquer assunto. Ele falava sobre qualquer assunto. Então, é um programa de culinária, é um programa, o Esquenta, que ele fez por vários anos, esporte, tudo, ele não tinha problema com nada. Ele é um cara muito inteligente, um dos melhores alunos de turma, quando ele era aluno, né? Ele conseguiu passar para a aeronáutica, para a marinha e para o exército ao mesmo tempo. E aí escolheu ir para a aeronáutica. Mas também ficou só o tempo lá e depois ele viu que ele era um peixe fora d'água. Não era aquilo. O negócio dele era samba. Ele era samba, com 14, 13 anos e já é estava... alguma coisa de herança familiar também, né? Os pais, Sim, o pai dele tocava. O pai também. tocou com ele candeia. Ele aprendeu em casa. Deu os primeiros acordes do cavaquinho para ele. E ele começou a tocar criança, né? Começou a tocar criança. A mãe também cantava. A mãe quase foi substituir o Dalva de Oliveira no Trio de Ouro quando a Dalva saiu, é que o pai não deixou, mas foi convidada. Então é uma coisa de criança. A avó dele, que ele não conheceu, que é a avó Flora, que ele disse que quando ele tivesse uma filha, o nome ia ser Flora, ele não conheceu, mas era apaixonado por ela, pela história dela, que era tocava piano, ela versava, tocava pandeiro, era da música. Então, basicamente, está no DNA, né? Está no DNA. O cara já cresceu com a linhagem da música, isso né? Aí. E pegou a coisa, e ele é um letrista sensacional, né? Tanto letrista quanto de melodia. Arlindo é um cara completo mesmo, de samba, e tocava muito cavaquinho, tocava muito banjo, já estava tocando seu piano. Um cara que ouvia música francesa, ópera, ele queria o além do samba, ele queria melhorar cada vez mais. Ele é o elo do Partido Alto, do Aniceto, do Candeia, com a garotada do Só no Sapatinho, que é dele.
Uhum. Você tem 120 entrevistas aqui nesse livro, você colocou, entrevistou Maria Bethânia, Zeca Pagodinho. O que esse povo todo fala do Arlindo? Então, cada um fala na sua particularidade, coisas que aconteceram com eles, Maria Rita, o D2, Sim. Os parceiros dele. E tem um capítulo muito interessante que é todo livro meu vai ter a saideira, né? Que a saideira é uma constante do samba, do pessoal do subúrbio. No fundo de quintal foram todos os integrantes falando em primeira pessoa e o livro não interfere. E no Arlindo são os afilhados e os compadres. Porque o Arlindo queria batizar todo mundo. Ele tinha o vício de ser padrinho. Ele olhava para você e falava, você está grávida, ou você vai ficar grávida. E ele acertava. E a partir daí, ele e a Babi, porque ele botava a Babi no meio do inquérito, para coagir a mãe, a futura mãe e o marido, para ele ser o padrinho. Olha só, mas isso é curioso, né? Queria ser padrinho. Ele queria. E aí você já tinha combinado com seu irmão para ele ser o padrinho há anos. E aí ele fazia... Furava o bloqueio. Quando ele não conseguia, ele queria ser de crisma, mas ele queria ser padrinho. E às vezes ele chegava na festa e tal, o padrinho, ele virava... Você está errado. O padrinho deveria ser eu. Não é você está muito errado. Você podia ir embora, inclusive. Ele falava sério. Ele falava, olha, se eu não for seu compadre, você não fala mais contigo. Uhum. Ele queria ser padrinho. O negócio dele ia ser curioso padrinho. Isso, né? Isso. E o que mais te chamou a atenção, assim, de forma geral, de uma forma bem sucinta, na história do Arlindo, que te provocou a escrever o livro? Então, primeiro, quem me provocou, quem me intimou foi a Babi. Uhum. Babi virou um dia para mim e falou, só você pode escrever o livro do Arlindo. Falei, mas Babi, para mim o livro já está pronto, não tinha alguém escrevendo? E tinha. Tinha um jornalista esportivo chamado Hilton Matos, que um fã do Arlindo, entrou em contato com o Arlindo, começou a ir para o Arlindo para todos os lugares, começou a fazer o livro. Falou com a mãe do Arlindo, com o irmão do Arlindo, o Assi, com o Franco, um dos grandes parceiros do Arlindo. Mas só que ele teve que parar porque ele foi para ser editor de um programa esportivo aí, bom, não conseguiu, não continuou. E aí quando a Babi me chama, eu falei, bom, temos que achar o Hilton. De repente, ele tem alguma coisa que ele pode... E aí o Hilton me cedeu maravilhosamente 5 capítulos que ele tinha começado a escrever. Eu utilizei no livro. Assim como também tem é um livro que tem o Arlindo falando muito ali. Eu não falei com o Arlindo agora, porque ele está desde 2017. Sim. Mas eu tenho conversas minhas com o Arlindo dos anos 80, que estão no livro. Você reproduziu no livro. Que está no livro. E além do Hilton... O Estevão Seavato, diretor, marido da Regina Casé, me cedeu, decupou uma conversa dele com o Arlindo grande, com um trabalho que eles iam fazer, me mandou. E o Tiago Dias, do jornal também Meu Samba, me mandou um material dele com o Arlindo. Então, tem o Arlindo falando muito no livro. Eles me ajudaram muito. E, para finalizar, depois que o livro... É um livro cheio de emoções, que quando o livro estava na revisão, o Rodrigo Morelli, que é um músico de São Paulo, achou uma fita que ele entrevistou o Arlindo com um projeto dele de um livro sobre o samba. E me falou, lá vou eu para São Paulo gravar a fita dele e usei vários depoimentos muito então foi maravilhoso, você conseguiu juntar... Eu consegui juntar várias coisas. Isso, e o próprio Arlindo falando, já que não tem mais condições de fazê-lo agora, infelizmente, nesse momento, né? Quem é Arlindo Cruz para você, Mar? Cara, o Arlindo, ele é um cara... muito a generosidade dele, eu acho que ultrapassa até o fato dele ser um grande sambista, porque isso ajudou ele a ter muitas amizades, ajudou ele a ajudar muita gente. Se você tinha um problema e ele soubesse, o problema ia ser dele também, ele ia te ajudar de alguma forma. Então, essa generosidade do Arlindo é algo que é acima dele. Do artista que ele é. Do artista que ele é. E que todos nós conhecemos, sabemos, ouvimos, dançamos, brincamos. Cantamos, né? Porque às vezes você nem sabe que é dele, mas sabe a música. Pô, 751 gravadas, com certeza você já cantou várias dele. Não, mas às vezes você não sabe que é dele. Não sabe que é dele. Você não identifica que a música é dele, mas você tá lá cantando e não sabe. Então, se não sabe, vai saber, porque, sambista perfeito, tá aqui. Legal. É só você... já está nas boas e nas más lojas do ramo, certo? Nas boas e nas ruins, também então você acha em todos os lugares. Isso. Não é? E o Mauro vai ficar muito feliz de você ler essa biografia. E a gente descobre muita coisa bacana. Brincadeiras à parte, uma biografia e tanto, porque o Mauro tem uma pegada ótima para escrever sobre samba. O mais importante é que não para o lançamento aí. Já teve um lançamento e vão ter vários pelo Brasil. Que ótimo. Muito bom. Parabéns. Que assim seja, que a gente leve essa história adiante.
E a gente encerra o bloco te agradecendo muitíssimo. Mas antes de me agradecer, vai se preparando que eu vou voltar aqui para falar de Jovelina Pérola Negra. Não, você não vai voltar aqui para isso, você vai voltar aqui 10 programas. Você então falou também, 10 pessoas aqui. Em menos de 3 minutos Uma ele pergunta falou... que eu queria fazer, se você está escrevendo ele simultaneamente, você falou... Não, aí é maluquice. Aí não consigo. Mas eu faço simultaneamente. Eu tenho, de todos esses que eu falei, tem do Almir, então, pastas e mais pastas no computador. E aí, uma hora eu me dedico a um. Agora eu estou me fechando Jovelina. Isso. Mas os outros estão tudo... Mas então nós já temos programa para os próximos 10 anos com a sua presença confirmada. Inclusive, amanhã está chegando o colchonete que eu vou deixar ali. Eu só me acordo, eu venho. Isso, aí você já vai chegando para o próximo. Pronto. Então, você que está aí já sabe que temos. Mas por hora a gente tem que fazer um rapidíssimo intervalo. A gente aproveita o espaço para desejar sorte para o Arlindo Cruz, que a gente ainda sempre tem esperança, mantém a esperança de que ele possa voltar a nos prestigiar com a vida dele, né? Com a vida pulsante, melhor dizendo. E a gente volta já com mais Alerj Revista para falar de teatro com o grupo Griot. A gente volta já. Voltando com o nosso Alerj Revista de hoje, agora a gente vai falar de teatro e música com o grupo Griot. E quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é o Felipe Bragança. Tudo bom? Muito bom ter você por aqui, Felipe. Feliz de estar aqui. Você é um cineasta e tem uma presença ativa no audiovisual, né? Tento. Mas você é carioca? Carioca. Da Baixada, na verdade, mas carioca. Sim. Ok. Aqui. E como é que o cinema entrou na sua história? Como é que isso depois chega no teatro e você faz uma mistura boa? Mas o cinema chegou de que jeito? Eu comecei a filmar com o cotidiano da minha vida e família na Baixada Fluminense, que era hábito de criança de começar a filmar a própria família. Meus primeiros curtas vinham disso, de filmar a família, de construir narrativas ali em torno das vivências minhas, dos meus primos. Os primeiros curtinhos foram assim, começaram a circular em festivais, aí eu fui estudar cinema na UF, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e pronto, o cinema foi me pegando. Trabalhei um tempo na Cinemateca do MAN, trabalhando com arquivos, fui também me apaixonando mais pela história do cinema, e comecei a fazer filmes. Mas na sua família tinha alguém ligado ao cinema? Não, isso partiu de você, foi uma coisa natural tua? Não tem ninguém na família. O clássico na família é me compararem à minha avó, que era parteira, costureira, mas era conhecida como uma grande contadora de história do bairro, lá em Queimados, da Baixada. Reunia as famílias, as crianças, todas em volta das árvores lá do nosso quintal. Lá. E ela, toda vez que fala, o Felipe foi contar histórias igual a avó fazia. Acho que ela artista era ela, talvez. Que nunca trabalhou com isso, mas era uma agregadora assim, do bairro inteiro, daquela região. O teu olhar carioca atravessa o teu trabalho? Com certeza. Acho que meu centro do mundo é esse imaginário que cruza ali entre Queimados, Baixada Fluminense e o centro do Rio, onde também eu cresci, depois mais velha. Acho que uma forma de pensar o mundo através de atravessamentos, de encontros culturais, né, que eu acho que é uma coisa que a gente tem nessas cidades que são cidades portuárias, né, cidades de encontros, de chegadas, né, cidades onde as pessoas vêm de todas as partes do mundo e de alguma forma vão criando coisas novas nesses encontros. Eu acho que minha vontade de cinema tem a ver com encontro, assim, com cruzar coisas. Falam que o cinema é isso, né, que é um cruzamento de várias artes, assim, não é uma arte em si fechada. Ela vive de atravessar as outras artes, sabe? Uma mistura. E você falou que você foi criado na Baixada Fluminense. Parte da sua vida, sua infância, pelo menos, sua adolescência também? Adolescência Rio. Porque costuma ser um pouco distante da realidade, de uma realidade mais próxima, do cinema, da cultura, dessas situações. Como é que foi isso para você naquele tempo? Assim, essa vivência num lugar que não tinha muito isso e, de certa forma, você se interessa por isso, você busca esse caminho? Eu acho que minha vivência no sentido de entender a ideia de pessoas viverem de arte, serem artistas, veio já dessa vivência no centro do Rio, lá para Bairro de Fátima, Santa Teresa, onde você começa a cruzar e conhecer músicos, sambistas, que é o celeirão artistas ali, plásticos, né? Intelectuais, e começar a conhecer pessoas, crianças, adolescentes, cujos pais eram músicos, cujos pais eram artistas, e pensar, olha, isso é palpável, isso existe, né? Então, vem muito disso. Eu
falando em arte urbana, eu acho que assim, eu comecei a me interessar por ser artista por causa da convivência de rua, assim. Depois você vai buscar um conhecimento Sim, um caminho acadêmico, até, né? um caminho, mas não veio nem da casa fechada, nem já de uma escola, mas foi de conhecer pessoas na rua e falar, olha, os artistas existem, são palpáveis, tenho vontade de me juntar a eles de alguma forma. E o cinema me puxou. Teu cinema é bem autoral. Acho que sim. Você tem uma coisa uma pegada de escrita sua, um jeito seu de contar uma história, né? Sim. E seus filmes já foram para o exterior, inclusive para Roterdã, você já tem filmes em vários lugares. Qual é o olhar que você acha que o estrangeiro tem sobre o filme brasileiro? Claro que agora nós estamos num momento muito favorável, a partir do Ainda Estou Aqui, que fez uma diferença absurda. Mas até então? Eu acho que o olhar estrangeiro são muitos, né? Mas pensando talvez no olhar dos festivais europeus, onde eu circulei mais, Cannes, Roterdã, Berlim, Locarno, tem um grande interesse pela ebulição cultural política brasileira. Já houve momentos, eu me lembro, assim, mais novo, sei lá, 15, 20 anos atrás, em que o cinema brasileiro era considerado alguma coisa com raridades de filmes mais interessantes. Depois teve uma grande explosão de grande interesse, em que você chegava num festival, falava que você era um cineasta brasileiro, e era tipo, uau, você vem daquele lugar onde, né, as novidades vão vir. Passamos um momento mais sombrio, aí, mais complicado nos últimos anos, e nesse momento há de novo um certo... Acho que é uma grande curiosidade sobre o que o Brasil pode falar sobre o mundo também. Não só a crônica do que é o Brasil, mas um pouco sobre o que a nossa forma de ver o mundo, de ver a vida. Você acha que isso foi, por exemplo, uma das formas do sucesso do Ainda Estou Aqui, que conta uma história muito brasileira, né? A gente está falando da gente, de uma história muito particular e que o mundo admirou, né? Que o mundo comprou, né? Você acha que é um pouco isso? Eu acho que essa ideia da resistência através de histórias afetivas a regimes ditatoriais, acho que é uma coisa que atravessa o imaginário de vários países, né? Eu acho que isso tocou as pessoas. Sim. É muito nosso, mas atravessa a história de vários países europeus, né? Como resistir a uma ditadura. E você acha que a partir de agora, tipo assim, a partir do Ainda Estou Aqui, que foi, sem dúvida nenhuma, voltou a botar o cinema brasileiro no ápice, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo. É um indicador de um crescente para o audiovisual brasileiro? Ou a gente tem que ficar sempre tomando cuidado, não podemos baixar a bola? Tem que sempre tomar cuidado. Eu acho que Ainda Estou Aqui, mais do que colocar, no fundo, ele é um sintoma. Assim, o fato dele ter sido destacado nesse momento e ser premiado é um sintoma da ebulição do cinema brasileiro ter voltado a se reorganizar. Acho que ele ajuda, mas ele faz parte dessa grande comoção assim, que você sente lá fora, nos festivais, novamente, os curadores, os prêmios que estão de olho no que está acontecendo no Brasil. E aí eu Ainda Estou Aqui se destaca e marca esse momento. Mas eu acho que mais do que ajudar, ele é um grande sintoma de que a gente fala, olha, o cinema brasileiro voltar a ser incontornável. Porque no fundo é isso, né? A gente está sempre lutando contra, né, ou a favor desse espaço visual, da gente conseguir falar da nossa terra, das nossas histórias. As indústrias cinematográficas norte-americanas e outras são muito mais fortes do que a gente em termos econômicos. Então, o que a gente tem que conseguir é ser incontornável em termos de temática, assunto e estética. Se a gente começa a ser incontornável, as pessoas querem saber o que está sendo feito aqui. E esse momento, a gente está nesse momento, mas ele não é perene. É verdade. Está sempre remando, a gente tem que continuar em movimento. É cinema, né? Cinema se parar, não anda. Teatro, cinema, né? Cinema se parar é uma é assim quase mesmo. parada, Né? O que te interessa, como cineasta, dizer, falar, contar? Eu, nesse momento, e já há algum tempo, eu tenho mergulhado muito na investigação do imaginários brasileiros que passam por esses atravessamentos culturais, tanto nos conflitos, nas questões étnico-raciais e no processo pós-colonial brasileiro, para refletir sobre o que a gente já foi, o que a gente é, o que a gente pode ser, o que é eterno nessas mudanças históricas. Então, é pensar um pouco identidades brasileiras de várias formas. Fiz um curta que teve em Berlim, Festival de Berlim, no começo do ano, que é sobre a história da minha avó, contadora de histórias. Então, fala um pouco de Brasil no microcosmo de um quintal na Baixada Fluminense. Filmei agora uma refilmagem do Macunaíma, do Mário de Andrade. Esse é classicão, né? Peguei o livro do Mário de Andrade e a gente recriou junto com uma artista indígena, que é a Zaita Enterrar. A gente acabou de filmar.
Mas aí Então você isso. recria em cima da história, é isso? Sim, a gente vai meio que repensando o Brasil a partir desses elementos de fricção cultural, vou chamar assim, né? Entendi. Para pensar. Então, acho que me interessa. E o cinema, por ser uma arte que é de atravessamento, né, que é atravessado pela música, pelas artes plásticas, pelas ruas, pelo teatro, eu acho que é um lugar muito bom para pensar o que é instável. Você acha que o cinema brasileiro nos reflete no sentido do pensamento brasileiro atual, contemporâneo? Eu acho que pode se fazer mais. Eu acho que é uma questão constante do cinema, e aí eu acho que é uma questão do cinema como um todo, como que a gente consegue responder mais rapidamente ao mundo lá fora, né? A música, ele estava falando do Arlindo Cruz, talvez eles pensem numa coisa, acorde um dia e escreva uma canção. O grafite talvez pense em alguma coisa e vai fazer um muro. Como é que a gente consegue fazer o cinema ter algum espírito de arte urbana, algum espírito de música? Por isso que eu falo, o cinema depende totalmente da energia das outras artes. É uma arte que é contaminada pelo mundo, assim. É verdade. E aí eu acho que o teatro também traz muito isso, né? O teatro Com é mais certeza. urgente, né? Você consegue criar e construir mais rápido. O teatro é muito vivo, né? O No cinema, aqui e eu falo, agora. o cinema é sempre meio lento, assim, parece um grande mamífero boiando, uma baleia. Verdade. Agora você está fazendo Trópicos Mecânicos, que é a união das linguagens, que a gente está falando aqui do cinema com teatro, vocês estão homenageando o Rui Guerra, né? Maravilhoso, incrível, 94 anos, 94 anos. que é uma referência, enfim, né? Grande Com o coisa. grupo Griot, que é um grupo de Portugal, certo? Isso. E que conta pra gente o que significa os Trópicos Mecânicos, o que vocês estão querendo falar, como é que aconteceu essa ideia e essa união. Vou falar primeiro um pouquinho do Teatro Griot e do Rui Guerra, né? O Teatro Griot é esse grupo luso-angolano, são atores angolanos e atrizes que se juntaram em Lisboa, se encontraram em Lisboa, né, por várias migrações diferentes, como refugiados, como migrantes econômicos. Criaram lá esse que é o teatro, é o grupo de teatro negro mais longevo de Portugal, que trabalham sempre questões pós-coloniais e discussões em torno desses assuntos de maneira muito experimental, de maneira muito impressionante. Eu conheci o trabalho deles lá. Eles são de Lisboa? Eles de que lugar de Portugal? se reuniram em Lisboa, né? Se encontraram em Lisboa. Sim. Né? Cada um com seus caminhos, idades diferentes. E o grupo se forma lá? Se formou lá. E desde então eles desenvolvem um trabalho que pensa histórias de países africanos, reflexões sobre questões pós-coloniais, se apresentando em Lisboa, em vários países europeus, mas também em países africanos. Eles têm conseguido fazer essa ponte de levar as obras também para Guiné, para outros países, em São Tomé e Príncipe. Conheci o trabalho deles lá, vendo as peças de teatro deles lá, os espetáculos incríveis. E vendo eles no palco, comecei a lembrar de uma ideia que eu tinha, uma vontade que eu tinha, que era fazer uma homenagem ao Rui Guerra, voltando para falar sobre um filme que ele fez em 79, que se chama Moeda, Memória e Massacre, que é um documentário que o Rui Guerra fez como o primeiro longa moçambicano. Rui Guerra, nem todo mundo sabe claramente, é moçambicano. É moçambicano. Um moçambicano já um pouco brasileiro, assim, mas moçambicano. Cresceu lá até a juventude, foi estudar cinema em Paris e acabou vindo para o Brasil porque o cinema novo estava aqui acontecendo. Aliás, ele teve uma importância enorme na formação do cinema brasileiro. E ele virou um grande cineasta do cinema novo brasileiro, sendo moçambicano. Sim. O Rui já tinha feito alguns dos filmes dele mais importantes, Fuzis, Cafajeste, já tinha ganhado prêmio de melhor direção em Berlim, coisas assim, e foi convocado, digamos assim, ou convidado, pelo Samora Machel, que era o líder da Revolução Moçambicana, né, da revolta contra o controle português, para fazer o primeiro filme do Moçambique independente. E o Rui voltou ao seu país de origem para fazer esse filme chamado Moeda, e esse filme é a inspiração do nosso E essa é uma ideia espetáculo. Sua, da criação do espetáculo. Da gente falar desse filme, exatamente, falar do filme da memória. Por que esse filme tem a ver com teatro? O Massacre de Moeda aconteceu em 1960 e foi um pouco a gota d'água que levou os movimentos moçambicanos que tentavam negociar com Portugal, com a metrópole, foi a gota d'água para eles decidirem partir para a luta armada, entrar na guerra colonial, anticolonial, do ponto de vista moçambicano, e conseguir a independência. Durante anos, todos os anos, essa comunidade da cidade de Moeda repetia o massacre no teatro em praça pública para lembrar esse dia em que um capitão português ordenou
que seus soldados portugueses atirassem, metralhassem uma população que tinha cercado o controle um lugar da guarda para reivindicar direitos. Morreram 300 pessoas nesse dia, foi a gota d'água, e essa comunidade durante anos repetia isso todos os anos, no dia 16 de junho, isso em praça pública. Esse ano faz 50 anos da independência do Moçambique, um dos motivos também da gente fazer isso agora. Deve ser uma... Juntou isso. uma coisa com a outra. E o Rui, esse filme Moeda do Rui, ele filmou essa peça de teatro. Então, o filme do Rui é, em origem, um filme filmando uma peça de teatro e misturando as duas coisas. E eu pensei que uma homenagem interessante seria fazer o inverso, que é pegar, então, uma peça de teatro que emula e brinca de ser um filme. Com um filme, né? E vocês escolhem uma estética futurista. Isso. Por que dessa escolha? O grande assunto, acho que cruza não só o filme do Rui, mas o nosso espetáculo, é a questão da memória. Como lidar com essa memória do massacre, memória de um evento violento, como você reconstrói memórias propositivas em relação ao futuro possível. E aí, entre essa memória como uma coisa pronta, né, fixa, que você não vai conseguir mudar, e a ideia de projeções possíveis de outras coisas novas, com aquela sensação de que esse massacre não pode se repetir, ou esse sentimento do massacre não pode se repetir, a gente começa a pensar sobre o que seria o futuro, né? E como é que se constrói um futuro a partir de uma memória dolorida, e aí a gente vai dialogando entre o documento, que é visitar o filme do Rui, fragmentos do filme do Rui, e esse imaginário de uma projeção de um futuro possível para um Moçambique que se reconstrua para além Quantos atores dessas memórias. em cena? São 4 atores em cena. Tem uma portuguesa. Tem uma portuguesa branca, a Catarina Wallenstein, que é uma super atriz, cantora portuguesa, que faz um pouco ali um personagem, um pouco um fantasma de uma Lisboa colonizadora. Assim. E tem música no espetáculo também? Tem música, são músicas originais, instrumentais, criadas pela Selma Amussi, Milton Gulli e Foridi. São 3 artistas moçambicanos que criaram essa trilha sonora, que ficam entre Maputo, no Moçambique, e Lisboa, em Portugal. A gente convidou eles criaram essa trilha sonora. Você roteirizou e dirige o espetáculo? Isso, a partir de muita troca com eles, algumas conversas com o Rui Guerra, a documentação... O Rui assistiu? O Rui vai assistir aqui, porque a gente legal. apresentou em Lisboa e em Berlim, é a primeira vez no Brasil que a gente vai mostrar essa performance aqui. Então ele vai ver aqui. Ah, que legal. Ele deve... Com certeza vai ficar muito emocionado de ver a obra dele, assim, né? E eu acho isso, além da história que vocês estão contando, que é muito pertinente, homenagear as pessoas vivas, eu acho que é... o melhor. Sim. Não é? Melhor. Porque o cara poder assistir alguma coisa assim Exatamente. é maravilhoso, né? E para a gente deixar o público com gostinho para ir lá no teatro, com água na boca, a gente vai receber um dos atores do espetáculo agora, aqui no palco, que eu quero que você apresente e diga o que ele vai apresentar para a gente. Então, gente, vou convidar o Gil Lourenço, que é um incrível ator, performer português angolano, que vai vir aqui apresentar um pedaço de um monólogo, que faz parte da peça, e é isso, vai mostrar um pedacinho, um fragmento. O filme mistura texto, a peça mistura texto, cinema, tudo ao mesmo tempo em palco, e pedir para o Gil trazer um pouquinho para a gente, um pedacinho de um texto. Seja bem-vindo. Chegou de Lisboa para estar aqui com a gente, Olha, na Cinemateca do Mano. Tá pensando que a Lerge Revista é qualquer coisa? Você tá achando o quê? Ele veio de... Não é? A gente tem o sambista perfeito e tem o ator que vem de fora. Olha. E tem Xingu, olha só. Não, tem o Brasil inteiro aqui. Não é? O Brasil todo. Hoje tá que tá. Seja bem-vindo. Obrigado. Minha irmã, querida amiga, imagino que estejas bem e segura nas montanhas. A guerra continua e o teatro invade a cidade. Certa vez, isto foi antes do massacre. Eu ainda era um menino. O nosso pai chamou-me para pescar e contou-me segredos de família. Foi quando eu descobri que eu era mapico. Os mapicos são aqueles que podem dançar com a morte e falar com ela, com quem já se foi. O nosso pai pediu-me para não contar a ninguém. Eu tentei engolir o segredo. A dor foi tanta do esquecimento que me mijei todo e defequei nas calças. Era mesmo como se a memória escondida fosse uma doença. Peguei do chão, as fezes do meu corpo, porque era a minha única ligação com quem eu não podia contar. Pedi ao nosso pai que me plantasse uma árvore no Planalto do Moeda, sobre a merda em que eu enterrei as memórias. Até hoje, quando me perguntam por que eu atuo, mesmo sem dinheiro,
sem fama, nessas ruas de poeira de moeda, digo que tudo o que eu faço é para relembrar daquela árvore. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Acho que agora todo mundo vai ficar com mais vontade de assistir, então aproveita para convidar o nosso público, por favor, os dias que vocês estão na Cinemateca do MAN, são poucas apresentações, conta aí. Isso, é só esse final de semana na Cinemateca do MAN, fazendo essa ocupação diferente de uma sala de cinema, com essa performance, misturando memória do cinema e teatro. Sempre às 19 horas, é isso, Trópicos Mecânicos, Cinemateca do MAN. Gratuito? Gratuito. Gente, hoje tá bom a beça, hein? Tá tudo gratuito. A gente tem programação de boa aqui para todo mundo. Compra o livro do Arlindo, vai lá assistir. Isso, e depois vai para a exposição. Pronto, acabou, e durante a travessia vai lendo. Vai lendo. Olha aí, Imagina. programa perfeito, Isso. não é, gente? Falando em livros, vamos falar do nosso momento literário. O que você anda lendo, Felipe? Olha, para mim fica meio incontornável. Eu li e reli nesses últimos 2 anos o Macunaíma, do Mário de Andrade, um mega clássico modernista que eu acho que pode Mas ser é uma super dica revisitado. extraordinária. Que muita gente, às vezes, acha... Parei para ler? Ainda não, conheço, mas não li. Vale super a pena. Voltar e repensar esse clássico modernista. Perfeito. O Homem dos Livros está lendo o quê? Eu sou das biografias. Eu acabei a biografia da Zezé Mota, do Cacau e Gino, e estou começando Bete Carvalho, do Rodrigo Faur. Muito boa. Muito boa. Quero trazer o Rodrigo aqui para a gente Vale falar a sobre pena. a Beth. Ele é Rodrigo maravilhoso, faz ótimas biografias também. Isso. Rui Castro também, acabou uma agora também, que eu quero que ele venha aqui para falar. Os biógrafos estão em alta. Marco, o que você anda lendo? Eu tô lendo Sapiens, já tem bastante tempo, mas também estou sempre voltando, relendo. E agora, com certeza, os próximos eu já sei quais são. Não, todo mundo vai sair daqui já com Olha, o Arlindo de olho. Xará e o Isso. Macunaíma eu gostei da dica também, porque realmente conheço, mas não conheço. Sei o que é, mas não sei o que é, então sempre bom. A gente tem dessas coisas, né? Eu vou indicar um livro que eu achei incrível, chama, não sei se vocês já ouviram sobre ela, Almerinda Gama, A Sufragista Negra. Ela foi a primeira sufragista negra, uma mulher que teve um trabalho incrível, ela foi pioneira, ela é uma brasileira e ela confrontou esse status racista, misógino, excludente, entrando com tudo. Foi uma mulher maravilhosa que eu não conhecia, conheci através desse livro e fiquei realmente impactada. A minha dica é Almerinda Gama, A Sufragista Negra. Tá Gostei aqui. também. Editado pela Todavia, se não me engano, pela Todavia, tá aqui. É isso, minha gente. Queridos, quero agradecer a vocês pela participação no programa. Foi um prazer enorme ter vocês por aqui. Bom. Sucesso nas empreitadas e espero que o público compareça aí nas exposições. Certeza. E aqui só temos um final de semana, final de gente. semana. Corre, se liga. E todo mundo vai saber por quê. Quantas páginas? Ah, tem quase 500 aí. Eu gosto dessa onda aí. Então, em quase 500 páginas você vai descobrir por quê o Arlindo Arlindo Cruz é o sambista perfeito, né? Porque essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta. E Não dia é? 1º de agosto, meio-dia, no Mercadão de Madureira. Mais um lançamento. do Mais um Arlindo. lançamento? Isso. E lá na terra de Arlindo, Na hein? terra de né? Arlindo, na Onde terra... o pagode ele- come solto, onde como o diz, bicho pega. como diz a Gratuito galera. aí. Né? Então Bora. é isso, é samba. Gente, muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigado. Valeu, querido. obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso Alerj Revista de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. É sempre muito bom ter vocês por aqui. Se você quiser rever esse programa, é só acessar no YouTube. Eu estou esperando vocês no próximo programa, sexta-feira, às 10 da noite. Até lá, TV Alerj, o canal do povo.